Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Hoje vamos contar um pouquinho da história do nosso município vizinho. Dia 26 de agosto, Navegantes completou 57 anos de emancipação de Itajaí e vai ganhar aí como presente um livro que conta a história da cidade. Aliás, é a reedição desse livro, Navegantes e Sua História, que foi originalmente aí escrito por Osório Gonçalves Viana, né, um cidadão navegantino que morou muito tempo e fez todo esse resgate, mas agora o livro vai ser reeditado. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui no estúdio com a professora Vilma Mafra, que é também escritora e professora, foi muito tempo aí diretora do colégio Júlia Miranda, lá de Navegantes, um dos mais tradicionais da cidade, mas também aí uma pessoa bastante envolvida com a história de Navegantes e sabe muito sobre esse município aí, que tem uma história linda para contar. Obrigado pela sua presença, professora. Professora, então essa é a reedição do livro, né, Navegantes e Sua História, está no prelo aí, vai ser entregue à população, digamos assim, agora no mês de setembro, é isso? Certo. É a nossa segunda edição do primeiro livro que se escreveu sobre Navegantes. O nosso autor era um dos fundadores, da equipe fundadora do município, e em 62 Navegantes se emancipa, e ele já era um homem aposentado, e resolveu então coletar, pesquisar as primeiras memórias, fazer as primeiras pesquisas da história do município, da história do bairro, né? Muito anterior, do Arraial de Santo Amaro, como era conhecido primeiramente. E anteriormente ao Arraial de Santo Amaro, nós éramos o Pontal, um pontal de areia, que era a foz do Itajaí-Açu e início da nossa praia. Formava um delta, digamos assim. Certo. Então nós éramos analisados e denominados o lado, a margem que pertence hoje a Navegantes, como Pontal de Areia. Ali localizaram-se os primeiros moradores, e ali e na extensão da praia, onde eles estabeleceram-se como pescadores, criaram as primeiras roças de mandioca e fizeram os primeiros engenhos também, que tinham muitos. Muitos engenhos. Muitos engenhos. Para a produção de farinha. Farinha, sim. Hoje isso não existe mais. Hoje a gente cata na zona rural, né? Exatamente. Hoje se procura uma farinha de boa qualidade que já não tem mais os engenhos tão perto, né? Agora, esse livro aí realmente é um registro da história da cidade para ser consultado realmente quando vai se querer conhecer a história de Navegantes. Certo. O grande valor do livro de Osório Viana reside no pioneirismo, na ousadia dele como um homem do povo, um homem que tinha uma certa cultura em relação aos demais da população e que ousou começar a juntar as primeiras linhas da história de Navegantes. Portanto, ele ainda é um livro relativamente pequeno, não tem tantas páginas, mas o pioneirismo dele é que não podemos deixar que desapareça, porque na primeira edição fala-se em 100 livros que a família fez às suas custas. E ele fazia 2 meses que tinha falecido, ele faleceu antes da publicação, e eles fizeram uma homenagem. Então foram poucos os livros. E hoje, se nós procurarmos, já não existem nas bibliotecas. É raríssimo encontrar essa obra. Até mesmo a qualidade do papel em que ele foi feito já está se deteriorando, né? Então hoje nós temos com mais recursos, mais tecnologia, vale a pena resgatar esse ponto histórico de Navegantes como o primeiro. Nos registros aí fala-se sobre a emancipação. É claro, foi em 1975 já escrito o livro. Sim. A senhora que é navegantina, né? Nasceu, e morei. Se casou, morou a vida toda em Navegantes. Como é que foi essa emancipação? O que é que ele relata aí, dona? Ele relata bem verdadeiramente o que houve, né? Que Navegantes estava pleiteando se tornar uma paróquia. Já tinha sido destacado para morar lá, para atender às necessidades das inúmeras capelas, um sacerdote, que era o padre Gilberto.
mas não havia casa paroquial, não era uma paróquia, então ele dependia de morar com os próprios moradores. E nessa ânsia de convencer a Arquidiocese de Florianópolis de criar a paróquia, o Osório era muito ligado ao movimento da religião católica, a Igreja Católica. Ele também participava das conversas com os líderes, um dos quais meu avô, que foi o primeiro prefeito provisório, Atanásio Joaquim Rodrigues. Ele participava desta roda de conversa com os Coelho, o seu Joca Coelho, o seu Vicente Coelho, que são famílias muito tradicionais de Navegantes. Talvez esteja entre os primeiros moradores. E eles falavam da necessidade de transformar Navegantes num município para que ele fosse mais bem cuidado. Naquele tempo, os nossos esgotos eram em valas abertas, as enchentes inundavam a cidade, chegavam a estrangular a rua principal, que era quase única. Então, ficava-se meses sem a circulação, já não falo de carros, que eram raríssimos, mas das carroças que abasteciam as vendas dos municípios, do município. Então, nós nos prejudicávamos muito com essa falta de cuidado, com essa falta de visão para um bairro que tinha um potencial tão grande a ser desenvolvido. Sim, uma praia extensa, né? Uma praia extensa que nada nessa época de 60 explorada, turística, o turismo inexistia em Navegantes. Inclusive, eu até acho que vale a pena falar pitorescamente, a gente tomava banho de praia à noite, porque não era uma postura de moça decente ou de mulher decente ir para a praia na década de 60. Os itajaienses, às vezes, iam um domingo, mas eram raríssimos a chegada das pessoas na nossa praia. A nossa praia era muito usada mesmo para redes, de arrasto, de pesca, certo? Então, não era turisticamente explorada. E com a emancipação do município, começou o primeiro grande movimento de valorização, os grandes loteamentos, isso tudo surgiu, valorizou. Quer dizer que eu sempre pensei que o município ele começou em volta, como são em várias cidades, em volta da igreja onde é o Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes. Mas não, começou no Pontal, é isso? No Pontal. A origem dos primeiros moradores é Pontal e praia. E entre esses moradores, como o Pontal é muito centro de Navegantes, é muito no centro, esses primeiros moradores que vieram com algum dinheiro de Portugal, como os Gaia, os Sacavém e tantos outros, normalmente de certo também os Couto, eles foram construindo as suas habitações de melhor qualidade no centro, perto onde hoje nós temos a Matriz e o Ferro-Bote. Ali vieram as primeiras habitações de certa qualidade, de alvenaria, né? Porque a casa do nosso pescador era coberta de sapê, era de chão batido, eles eram muito pobres. Esses pescadores são também originários aqui da região de Itajaí, descendentes de portugueses? Sim, o Rogério Pinheiro é um historiador bem jovem que escreve muito sobre essa origem dos primeiros moradores. E a escritora Dona Didímia, que fez o Navegantes que eu conto, também tem uma bela pesquisa feita nas antigas paróquias, nas arquidioceses, porque os documentos eram quase tudo as certidões de batismo, casamento e óbito. Era o que eles dispunham, né? Então, vê-se que com a queda da produção das baleias, com, vamos dizer assim, o desarmamento da armação da piedade em Florianópolis, muitos portugueses, tanto açorianos como muitos deles do continente, vieram no sentido sul para o norte do estado pelas praias. E no sentido contrário, de São Francisco para Penha, para Navegantes, vinham mais os vicentinos, os que tinham se alojado em São Paulo, portugueses muito mais da Península Ibérica, do continente. Então se formaram... Se formaram ali as duas correntes migratórias, todas as duas portuguesas, né, de açorianos e portugueses do continente. A colônia antiga de Ericeira, ela é muito mais originária, ou pode-se dizer, totalmente originária
de Ericeira, em Portugal, que é até próxima a Lisboa, né? E uma das últimas armações de baleias foi em Foi Penha, a armação de Itapocorói, sim. Foi para ali que eles vieram se alojar quando houve a invasão espanhola, né, por questões territoriais e tudo mais, em Florianópolis. Isso é bacana. E como começou a festa de Nossa Senhora dos Navegantes? Também foi nessa época da emancipação? Existia a festa de Santo Amaro, é isso? Existia. A fé em Navegantes começou em 1800 na casa de moradores devotos que tinham a felicidade e até a riqueza de possuir uma imagem. Então, como na casa de Dedita Rodrigues, este era um apelido, né? E havia uma imagem de São Sebastião e de Santo Amaro, lá se faziam novenas, rezas, fandangos em homenagem, procissões para festejar. O povo carecia de um polimento espiritual, de um cultivo da sua fé, então se manifestava nas casas. No final de 1800, já se pleiteou a edificação de uma primeira capelinha no centro de Navegantes. E aí as terras foram doadas a pedido da esposa Maria Rita Sacavém por Antônio Sacavém, para que nas terras dele se edificasse a primeira capelinha, 1898. E ali o local do santuário agora? Que é o local do santuário. Infelizmente, a capelinha foi desativada e destruída, que poderia ter sido preservada como um belíssimo patrimônio histórico. Ela era muito bonita. É um marco, né? É um marco. Ser um marco, né? E na época, foi no final da década de 50, que se construiu o santuário atual, não pensaram em expandir e fazer bem grande, para que na festa, que já era tradicional, ela pudesse contemplar aquele número imenso de pessoas que vinham de toda a região. Essa festa já começou com a chegada da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, que foi sugerida pelo arcebispo de Curitiba, que deu o aval para que se criasse a capela, para que se edificasse a capela, que como era uma terra de marinheiros, de marítimos, de pescadores, de portuários, porque toda a nossa ligação foi com água, né? Nós tínhamos estivadores, carpinteiros navais de primeira linha, verdadeiros artífices. Nós tínhamos em Navegantes, entre os carpinteiros navais, verdadeiros artistas que consertavam as carrancas das embarcações que chegavam prejudicadas, avariadas por tempestades. E eles faziam aquela escultura toda sem cinzel, a canivete, com os recursos que tinham. E hoje ainda se preserva muito a carpintaria naval. Na beira do rio ali, no Barranco do Rio, se preserva muito, né? Ainda é uma tradição, a tradição da família Coelho, que foi quem teve os maiores e mais conhecidos do sul do país, carpinteiros navais. Nossa, certo? Bacana Nós isso. temos gente chamada como Odécio Coelho atualmente, o Oswaldo Coelho, César, que são chamados para fora do estado para fazer o seu trabalho em Santos, no Uruguai, e no Rio de Janeiro. Eles têm um alto gabarito, um conhecimento muito grande. São verdadeiros engenheiros sem diploma. Bacana. Quer dizer que a emancipação para Navegantes foi benéfica, porque o lado de cá não se importava muito com o lado de lá. Não se importava muito. Nós éramos visitados, como sempre, nas épocas de política. O meu avô Atanásio era um líder político do antigo PTB, do Getúlio, um getulista fanático. Do lado da fotografia dos pais, ele tinha na sala a fotografia do Getúlio. O pai dos pobres, o homem que assegurou dignidade aos velhos, tudo por causa da aposentadoria, né? Que era muito relevante. Nós não temos essa relevância porque não sentimos, né? O que era envelhecer sem recursos e ficar dependente dos filhos. Isso para eles foi um motivo de muita dignidade. Então, meu avô era um líder político,
mas era um líder muito humanista. Ele sempre se dedicou a cuidar como delegado sem ônus para o Estado, sem ganho nenhum, a cuidar da ordem. Ele fez com muitos outros cidadãos navegantinos o cuidado com a praia, a vigia da praia na época da Segunda Guerra. Então, eles trabalhavam muito, eles eram muito bairristas, muito. E isso fez com que eles quisessem transformar em município. Encontraram eco no deputado Elias Adaime, no prefeito de Itajaí, que era uma figura que muito colaborou, o Dadinho Canziani, muito colaborou com a nossa emancipação. Bacana. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto conversar com a professora Vilma Mafra a respeito dessa história tão interessante que é a formação do município, né? E principalmente de Navegantes. Hoje, quando a gente vê a cidade de Navegantes aí desenvolvida, com porto aí a todo vapor, nem imagina a luta que foi para se tornar a cidade lá um município de extrema importância agora também econômica para Santa Catarina. Dona Vilma Mafra, que é uma aula de história também, está contando para a gente aí o que já o Osório Gonçalves Viana escreveu em 1975, no livro que ele escreveu aí, coletando as histórias da cidade, do surgimento aí de Navegantes. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale, para você que sintonizou a TV Univale agora. Hoje a gente está contando um pouquinho da história de Navegantes, porque Navegantes fez 57 anos em agosto, agora dia 26 de agosto, de emancipação de Itajaí. E como presente vai ganhar um livro que vai ser reeditado, um livro da edição de 1975, que vai ser agora reeditado e lançado em setembro. Um presente aí para a história do município, para quem se interessa pela história do município. Estou conversando aqui no estúdio com a professora Vilma Mafra, que é navegantina, nasceu, viveu sempre em Navegantes, foi professora, diretora dos mais tradicionais colégios públicos aí da cidade, por onde passaram várias gerações, e também aí é escritora e sabe muito de Navegantes, está encabeçando também essa reedição do livro. Dona Vilma, a senhora contou bastante da história de Navegantes, mas eu queria saber, a senhora como navegantina, né, que viveu o tempo todo lá, como é que a senhora vê hoje a cidade? Sei que várias gerações de navegantinos e pessoas que vieram de fora passaram pelo colégio que a senhora foi diretora, né? Como é que a senhora vê a cidade hoje? Isso. Eu me orgulho muito de ter sido professora, porque é onde se aprende muito, né, na sala de aula. E eu passei por várias gerações. Eu fui professora, às vezes, do pai, do filho e do neto. Sabe? Eu alcancei 3 gerações, muitas vezes. E a gente vê que o grande valor da emancipação esteve na conquista da saúde, da educação. Tivemos a felicidade que o aeroporto ficou do lado da margem, que é Navegantes, e em prejuízo até de Itajaí, porque não era essa a intenção, né? Quando se tratou de separar as terras para começar o aeroporto, que a gente acompanhou tudo isso, ainda éramos município de Itajaí, o nosso aeroporto seria o aeroporto de Itajaí, né? Mas tudo isso contribuiu para que Navegantes necessariamente se fizesse evoluir por estradas. Também tivemos a felicidade de ter 2 rodovias federais, né? A 470 e a 101, que nos dão acesso. Isso facilita muito a chegada do turista, do comerciante, da pessoa que vem empreender no nosso município. E o porto veio para fechar com chave de ouro todo esse desenvolvimento. Isso nos dá muita alegria, ver que o povo tem oportunidade de trabalho, mas nos preocupa também, porque nós vimos uma Navegantes calma, uma Navegantes de família, uma Navegantes tradicional onde todo mundo conhecia a história. E hoje nós estamos invadidos por um contingente humano de muitos estados. Nós não temos só paranaenses ou paulistas, nós temos mato-grossense, a invasão nordestina é muito grande, muitos maranhenses,
muita gente de Pernambuco, muita gente procurando uma melhor qualidade de vida, porque Santa Catarina oferece. A gente tem consciência disso, né? Mas nos causa um pouco de preocupação, porque o trânsito ficou bastante apertado, a infraestrutura não estava preparada para esse boom de desenvolvimento, principalmente com o porto, o movimento dos caminhões, se bem que se abriram mais acessos, né? A BR-470 entrou até o porto, mesmo assim o trânsito ainda está bastante precisando de uma engenharia séria para que se estude, se veja as possibilidades de criar alternativas, que ele se torne mais humanizado e mais fácil de ser exercido. Exercido, né? Sim. E para essas pessoas que estão chegando agora, né, que abraçaram também Navegantes, né, porque é uma cidade de oportunidades, esse livro aí é interessante para que conheça a história. Ele vai ser trabalhado nas escolas, é isso, do município? Sim, como outros já são. A Nova Ericeira, o Navegantes que eu conto, que um livro da jornalista Mayla, que também falou sobre o município, foi o segundo livro publicado em Navegantes sobre a nossa história, sobre a nossa gente. Mayla Santos teve uma preocupação grande também de falar da sua terra. E esses livros são bastante procurados na pesquisa escolar. E a gente fica feliz porque hoje eu acredito que 60%, isso é um cálculo imaginário, mas ou talvez mais, da nossa população não seja gente da terra. E eles desconhecem a nossa história, os nossos hábitos, a nossa história cultural, que é muito mais significativo, né? Na minha infância, eu sou de 1949, tenho 70 anos, mas na minha infância nós precisávamos muito pouco de médico, na nossa consciência, porque a gente se ajeitava, se acomodava com a benzedeira, com o chá caseiro, com os recursos que tinham, às vezes, no próprio quintal. E ainda preserva isso lá em Navegantes? Ainda existe um pouco, mas nos preocupa muito que as coisas vão desaparecendo, né? Principalmente a parte da botânica, do cultivo das ervas. Tem um setor da religião católica que trabalha um pouco com essa parte de plantas caseiras, que é uma pastoral de saúde. Então, daí se resgatou muita coisa. Mas havia um entendimento de que por ali as parteiras eram locais, né? E não era muito comum que se perdesse uma vida nas situações de parto. Era bastante raro, tanto que se tornava-se um evento, né? Quando uma mulher entrava em óbito na época que paria. Hoje em dia tem-se bastante recurso, se tem um hospital, se tem bastante médicos, mas às vezes o número ainda é significativo de perdas humanas, né? Às vezes ainda não se atingiu a prevenção necessária, a educação de saúde, né? E isso acredito que a escola esteja fazendo muito bem, esse restauro da consciência corporal, da alimentação, que os nossos ancestrais não tinham de forma institucionalizada, mas tinham pelo hábito, pelo conhecimento, pela sabedoria popular. O que não era bom comer à noite, eles tinham esses cuidados, que hoje se torna até motivo de graça. Né? Olha, não comer feijão à noite, por que não come? O estômago sabe se é de noite ou se é de dia. A juventude dizia isso, né? Mas, na realidade, eles tinham certos cuidados que hoje a gente sabe que não é bom, não é nada recomendável alguém dormir com a barriga muito cheia, com o estômago muito cheio, muito saciado, né? Então é toda uma história de Navegantes que
ficou guardado aí, fica guardado na memória das pessoas que Certo. ajudaram a fundar a cidade. Ajudaram a fundar. E a senhora tem previsão de quando que vai ser lançado esse livro? Temos agora em setembro. Em setembro, né? Em setembro. Já temos até o dia definido. Dia 25 de setembro. Olha, então, 25 de setembro. O livro está aqui, já não tem nem a capa ainda, está em branco aqui, mas tem todo o conteúdo aqui dele, né? E dia 25 de setembro vai ser lançado um presente para a cidade, né? Ele vem com a ilustração da velha igrejinha, da capelinha. Que foi derrubada, como a senhora falou. Que foi derrubada. Tá certo, dona Vilma, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, parabéns aí por essa iniciativa do Rogério e também de todo mundo lá de Navegantes, para resgatar essa edição do livro, que é tão importante para a cidade, para que as pessoas conheçam também a cidade, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Em nome também do povo navegantino, que se faz representar na gente, a gente agradece a oportunidade de falar da nossa terra. Obrigado, viu? O Painel Univale fica por aqui, lembrando aí que o livro vai estar disponível também, vai ser distribuído de graça aí para as escolas públicas e navegantes, para que as crianças aprendam um pouco mais sobre essa história linda do município aí que foi emancipado de Itajaí há 57 anos e que agora é um município bastante desenvolvido. A gente volta no próximo programa. Até lá!